Boa noite, glória a Deus, amém, amados? Vamos falar sobre bênção e maldição, porque não tem como falar de bênção sem falar de maldição. Não tem como, não existe um texto sem contexto. Não podemos pegar simplesmente um versículo isolado da Bíblia e aplicar um ensinamento em cima dele. Então eu quero ler sobre Deuteronômio 28 e compartilhar com os irmãos. Que fala assim, ó: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordena o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos, aqui nós vimos claramente a palavra de Deus nos ensinando que existe bênçãos através da obediência a Deus, a voz de Deus. E mais na frente, nesse mesmo capítulo, você vai ver que existem as maldições decorrentes da desobediência à voz de Deus. E nós vemos isso hoje claramente na política, no governo. E eu quero bater nessa tecla, porque o segredo está aí, irmãos. O segredo de mudar, de mudança, está aí, na democracia, na política. E eu quero bater nessa tecla. Porque hoje nós vemos muitas pessoas que não são cristãos sendo abençoadas. Por que hoje muitas pessoas, irmãos, estão tomando posse da terra prometida? Muitas pessoas estão desfrutando da terra que mana leite e mel, que é para nós, para o povo de Deus, para o seu povo escolhido. Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque as bênçãos de Deus é liberada para o seu povo. As bênçãos de Deus é liberada para a igreja, para o seu povo escolhido. Na época era Israel, o seu povo escolhido. As bênçãos de Deus têm um destino certo. Mas quando aquele povo que foi escolhido para ser abençoado não aceita as bênçãos de Deus, ele não volta para Deus, não. As bênçãos de Deus não voltam para ele. Quando Deus libera a sua bênção, e aquelas pessoas que são escolhidas para ser abençoadas não aceitam as bênçãos de Deus, elas têm um outro destino. Elas vão para outras pessoas. Tanto é que hoje você vê muitas pessoas que não tem nada a ver com Deus, não tem temor a Deus, não professa o cristianismo, não professa a nossa fé, que estão desfrutando do melhor dessa terra. Por quê, irmãos? Porque aqueles que Deus escolheu para ser abençoado não tomaram posse das bênçãos de Deus. Então as bênçãos de Deus, elas vão alcançar outras pessoas. Tanto é, queridos, que isso nós vemos claramente na pessoa de Jesus Cristo. Quantas vezes os israelitas expulsaram Jesus Cristo, não aceitaram Jesus Cristo? O que Deus fez? Deus falou: então, aqueles que quiser meu filho, vai ser abençoado. Já que vocês não querem Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo falou: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Então o que Deus fez? Agora vocês vão entregar para aqueles que quiserem. Quando Deus ficou 400 anos sem se comunicar com a terra, sem falar com o seu povo, sem ninguém ouvir a voz de Deus na terra. Deus ficou 400 anos. Deus já sabia que Jesus Cristo ia vir. Ele já sabia que ia mandar o seu filho. Presta atenção. Porque lá em Isaías, a Bíblia vai falar assim, quando Deus perguntou: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus Cristo já se prontificou na hora, falou: Deus, eu vou. Quando Deus perguntou: quem eu enviarei? Jesus Cristo falou: eu vou. Quando Deus perguntou: quem há de ir por nós? Jesus Cristo falou: eu, Pai, eu vou. Então Deus já sabia que Jesus Cristo ia vir. Então por que Deus ficou 400 anos sem se comunicar com a terra? Deus já sabia que Jesus Cristo ia vir. Deus já sabia que seu filho ia vir. Deus já sabia quem ele ia enviar. Por que ele, mesmo assim, ele demorou 400 anos? Eu vou te explicar. Porque quando Jesus Cristo decidiu que ia vir implantar o reino de Deus na terra, e implantar o seu governo na terra, Deus falou: opa, então espere aí.
Já que o meu filho vai, eu vou preparar um excelente governo para o meu filho. Já que meu filho vai, eu vou governar com ele. Eu vou preparar o seu reino. Eu vou preparar o governo de Cristo, que vai ser um governo eterno. O seu reinado vai ser eterno. Então, meu filho vai, eu vou preparar o seu governo, a sua estrada. Eu vou governar com ele. É meu filho. Eu vou governar com ele, é meu filho. Presta atenção, querido. Que eu quero bater nessa tecla. Eu quero bater nessa tecla. Porque quando um filho assume o governo, o seu pai governa com ele. E eu quero trazer isso para os nossos dias de hoje. Vem cá, eu quero trazer isso para os nossos dias de hoje. Por que eu quero bater nessa tecla? Insistir nesse assunto. Para que você, eleitor, eleja o filho da sua igreja. Para que você, eleitor, eleja o filho da sua igreja. Seja você de qual denominação que for. Eleja, tenha compromisso com o filho da sua igreja. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, o filho da igreja, ele pode ser apedrejado, mas ele não vai trair a sua igreja. O filho da igreja, ele pode ser espancado, mas ele não vai trair a sua igreja. O filho da igreja, ele pode até morrer pela sua igreja, mas ele não vai decepcionar a sua igreja. Vocês compreendem? Agora, segundo motivo. Segundo, quando o filho da igreja assume o governo, a igreja governa com ele. Porque é assim no reinado de Cristo. Nós vamos governar com Cristo. Nós vamos governar com Cristo. A igreja vai julgar com Cristo, vai reinar com Cristo. Então, quando um filho da sua igreja assumir um cargo na política, a igreja vai governar com ele. E ele vai governar para a igreja. Diferente de muitos que entram na igreja para se promover, esquece da igreja, vira as costas para a igreja. É diferente. Terceiro motivo, quando o filho da igreja assume um trono no governo, o seu pai governa com ele. O seu pai governa com ele. Porque é o seu filho que está governando. O pai vai governar com ele. Deus governa com Cristo. Deus governa com Cristo, através de Jesus Cristo, irmão. Então o filho da igreja é da mesma forma. Quando o filho da sua igreja assumir o trono no governo, o pai dele vai governar com ele. O pai dele vai estar com ele. Ele não vai estar sozinho. A igreja vai estar com ele. O pai dele vai governar com ele. Amém, amados? Glória a Deus. É isso que eu quero trazer para os dias de hoje. É isso que eu quero alertar a igreja, que desperta, para que nós possamos buscar aquilo que é nosso por direito, a nossa herança, a nossa parte no reino de Deus. E muitos incircuncisos estão desfrutando daquilo que um dia Deus deixou para nós, que é nosso por direito. Nós estamos entregando para muitos incircuncisos. Muitos. Amém? Que você possa abrir seus olhos e despertar para um novo século, um novo milênio com o governo da igreja, com o governo de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.